Saudações, chamo-me Simultâneo Vivência Cássio e vou aqui apresentar o trabalho de licenciatura por mim feito como proposta para a obtenção do título de licenciado em Engenharia Mecânica. Este trabalho tem como tema implementação de uma bancada laboratorial de sistema fotovoltaico com monitoramento remoto e foi feito sob a supervisão do professor doutor e engenheiro Fabião Cumbi, assim como com a co-supervisão do professor doutor e engenheiro Jorge Nhambio. Para esta apresentação se vão abordar os tópicos ilustrados, partindo de uma pequena introdução, falando a posterior do sistema fotovoltaico dimensionado, do sistema de monitoramento remoto. Vai-se fazer também uma pequena demonstração do funcionamento do protótipo. Vão-se abordar as questões relativas ao custo do projeto, os resultados de discussões após os ensaios que foram feitos na bancada, assim como as conclusões e as recomendações. O crescimento da demanda global por energia devido a alguns aspectos, como é o caso da urbanização e desenvolvimento industrial, cria uma crescente dependência dos combustíveis fósseis também, gerando assim alguns desafios, como é o caso de mudanças climáticas e exaustão destes mesmos recursos naturais. Portanto, energias renováveis surgem como uma solução para essa problemática, e em países como Moçambique, que estão em vias de desenvolvimento, que ainda tem muita coisa a acontecer na indústria, é de caráter importante a exploração sábia desses recursos renováveis. Veja-se, Moçambique tem um potencial energético, segundo o FUNAI no Atlas de 2014, de 23.026 gigawatts de energia renovável. Dentre esta 23.000 gigawatts é apenas de energia solar, sendo esta de longe a mais abundante. Portanto, há uma necessidade de aprimorar as tecnologias de forma qualitativa para a exploração desse recurso renovável. Portanto, este trabalho propõe desenvolver e implementar um sistema de monitoramento para um sistema fotovoltaico de forma remota. Pretende também dimensionar uma bancada didática que vai, por fim, facilitar o aprendizado prático, energia fotovoltaica e IoT, que significa Internet das Coisas, que provém do inglês Internet of Things, que é a comunicação que será usada para esta bancada para transferir os valores de leitura do sistema fotovoltaico para uma plataforma web, formando assim profissionais qualificados e acelerando a eletrificação em áreas remotas de Moçambique. Este trabalho tem como objetivo geral de desenvolver um sistema de monitoramento que facilite o acesso ao acompanhamento contínuo do sistema fotovoltaico quando em funcionamento. Tem os objetivos específicos de selecionar e dimensionar os componentes adequados para o sistema fotovoltaico proposto para o monitoramento, selecionar e integrar os sensores, assim como alguns componentes do sistema de monitoramento adequados para medir as variáveis do sistema fotovoltaico. Desenvolver uma plataforma de monitoramento para exibir os valores obtidos dos sensores. Construir um protótipo com monitoramento remoto do sistema fotovoltaico. Realizar testes de desempenho do sistema fotovoltaico, assim como do sistema de monitoramento. E, por fim, analisar e discutir os resultados obtidos. Como metodologia para este trabalho, adotam-se as seguintes: uma pesquisa bibliográfica para o embasamento teórico, consultas aos supervisores para ajustes de projeto e outras orientações, implementação de uma solução IoT para a leitura dos dados em tempo real, projeção da bancada laboratorial utilizando o software AutoCAD, condução de testes com o uso de um multímetro para medir corrente, tensão e potência, confronto e validação das leituras feitas com o multímetro e com a plataforma de monitoramento desenvolvida. Não havendo um sistema fotovoltaico existente para a implementação do sistema de monitoramento remoto, há uma necessidade de se dimensionar um sistema fotovoltaico próprio para este trabalho. Portanto, esse sistema fotovoltaico aqui a ser dimensionado será a posterior utilizado para a implementação da bancada. Isso quer dizer que esse sistema fotovoltaico não será robusto, não terá alguns componentes que seriam essenciais para a segurança até do próprio sistema fotovoltaico, como por exemplo fusíveis, aqui não serão dimensionados, apenas componentes básicos do sistema fotovoltaico. Portanto, esse dimensionamento do sistema fotovoltaico foi feito segundo a aula 24 de energia ativa,
para sistemas fotovoltaicos, ministrados no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Eduardo Mondlane. Para tal, foram escolhidas a princípio algumas cargas, como é o caso de lâmpadas, carregadores e laptop, totalizando assim uma potência de 100 watts. Aqui está ilustrado o esquema de componentes do sistema fotovoltaico, que apresenta um painel fotovoltaico de 200 watts, regulador de carga de 20 amperes, um banco de bateria de 100 amperes hora e 12 volts, um inversor de 500 watts e cargas de 100 watts. Para o sistema de monitoramento, obedecendo à comunicação IoT, é necessário que se verifiquem algumas etapas, que haja sensores implantados no sistema fotovoltaico. Pretende-se medir corrente, tensão e potência de todas as secções entre os equipamentos do sistema fotovoltaico. Portanto, se devem ter sensores para essas secções. Se deve ter um controlador que vai fazer a leitura desses sensores e as enviar para uma base de dados. E esta base de dados deve ter uma função que recebe os valores em tempo real e as envia para uma plataforma, porque os utilizadores não vão acessar as leituras diretamente da base de dados, mas de uma plataforma construída que vai fazer as leituras da base de dados. Portanto, para a leitura da corrente, foi usado o modelo de sensor de corrente ACS712, que faz a leitura até 20 amperes. E esse sensor de corrente tem a capacidade de fazer a medição contínua, assim como alternada. Portanto, as medições antes do inversor, assim como depois do inversor, vai ser o mesmo modelo de sensor de corrente. Vão diferir apenas os códigos dessas leituras. E o mesmo não acontece para o sensor de tensão. Deve-se escolher o sensor de tensão contínua, que neste caso é um modelo que faz a leitura até 25 volts. Não tem um modelo, não tem uma referência especificada. Mas o sensor de tensão alternada tem uma referência que é ZMPT101B, que faz a leitura até 250 volts. E foi escolhida também uma base de dados que tem esta característica de fazer a leitura em tempo real e as enviar, e ter essa possibilidade de conectar com uma plataforma web a ser criada, que é o Firebase Real-Time Database. E o microcontrolador que vai ser responsável por transferir os valores das leituras dos sensores para a base de dados é o Arduino Mega 2560, que tem uma característica interessante, que é um módulo ESP8266 embutido nele, que tem esta função de conectar-se à internet e transferir esses valores dos sensores para a base de dados. Portanto, aqui se pode verificar o Arduino Mega 2560 com ESP8266 embutido, que é esta parte, e tem um sensor de corrente do modelo ACS712, o sensor de tensão contínua e o sensor de tensão alternada. E aqui está ilustrado um pequeno icon que representa o Firebase Real-Time Database. Aqui está apresentado o esquema do sistema de monitoramento, pretendendo-se medir corrente, tensão e potência em consecutivo dessas leituras, com o produto dessas leituras. São colocados um par de sensores de corrente e tensão entre os componentes do sistema fotovoltaico, que estão aqui ilustrados. E esses sensores devem enviar as leituras para a plataforma Arduino. E como dito antes, as leituras antes do inversor são leituras contínuas, portanto os sensores todos devem ser programados para leituras contínuas. E após o inversor, as leituras são alternadas, portanto os sensores também são programados para leituras alternadas. Para a arquitetura da bancada, a bancada foi projetada segundo os critérios de robustez, durabilidade, portabilidade e facilidade de transporte para se adequar aos diferentes campos de estudo. Por ser uma bancada didática, é interessante que se faça pesquisas ou experimentos em diferentes campos de estudo. A estrutura base metálica da bancada é formada com um conjunto de tubos de aço de secção quadrada. O tubo de aço usado tem de lado 30 mm, também é chamado de 30 por 30 e tem uma espessura de 1 mm. E estes foram soldados ou aparafusados entre si. E a posterior foi protegida esta estrutura metálica
contra a corrosão com uma tinta de óleo preta anticorrosiva. Foi previsto também um mecanismo de rotação do painel fotovoltaico, sendo uma bancada didática. É interessante que se tenha em mente esse fenômeno de incidência solar sobre o painel fotovoltaico, porque varia a conversão de energia de acordo com o ângulo de inclinação do painel fotovoltaico. Portanto, é interessante que se veja esse aspecto. E os comportamentos do sistema da bancada que vão adequar alguns componentes do sistema fotovoltaico, assim como os componentes do sistema de monitoramento, foram feitos de madeira prensada. Aqui está uma representação da bancada com variação do ângulo do painel. Agora vamos para uma pequena demonstração. Para esta demonstração, não havendo incidência solar aqui e também para questões de rapidez da demonstração do protótipo, sugiro que se faça uma demonstração da secção da saída da bateria, porque esta pode ser manipulada com as cargas. Ao ligar e desligar as cargas, a saída da corrente da bateria vai variar, assim como a saída do inversor, mas interessa-nos a saída da bateria. Então, para tal, temos que acessar o site solarfeng.netlify.app, que é onde estão hospedadas as leituras do sistema fotovoltaico, assim como os seus gráficos. Então vamos aceder ao site, em que tem lá presente uma secção de monitoramento FV, que é onde estão as leituras de corrente, tensão e potência de todas as secções entre os equipamentos do sistema fotovoltaico. Tem os gráficos também das leituras de corrente, tensão e potência dessas secções. Interessa-nos a saída da bateria. Então vamos para o gráfico de corrente da saída da bateria. Ao ligar o inversor, por ser uma máquina, por si só já consome potência. Portanto, deve-se verificar uma alteração na saída da bateria. Por ligar apenas o inversor, a corrente deve aumentar. E é o que se verifica. A corrente da saída da bateria aumenta. Agora vamos ligar uma carga e a corrente na saída da bateria deve ainda aumentar. Agora vamos ligar mais duas lâmpadas. Tendo 3 lâmpadas ligadas, a corrente deve aumentar ainda mais. Que é o que se verifica. E agora vamos ligar a última lâmpada, tendo as 4 lâmpadas ligadas e o inversor também ligado. E a corrente também aumenta. Agora vamos desligar todas as lâmpadas, mantendo apenas o inversor a funcionar. Portanto, o que deve se verificar é o cenário que se verificou anteriormente. Para uma determinada corrente e a potência simplesmente para manter o inversor a funcionar. Portanto, a corrente baixa para manter apenas o inversor a funcionar. Agora vamos desligar também o inversor. E essas alterações verificam-se também na saída do inversor. Não mostrando essa variação para ligar o inversor, porque o sensor de corrente está à saída do inversor. A única coisa que vai alterar, a única leitura que vai alterar é tensão, porque ao ligar o inversor já passa a tensão na fiação, né, da saída do inversor. Então já vai aumentar, vai alterar-se apenas aquela tensão da saída do inversor. Mas a corrente ainda não, até que se liguem as cargas. É o que se verifica no gráfico de tensão. E esta é a base de dados que vai variando, tem uma coloração alaranjada cada vez que vai recebendo algumas leituras do sistema fotovoltaico. Continuando com a apresentação. Ensaios foram feitos na bancada, na bancada construída, e foram feitos ensaios de carregamento e de descarregamento. E esses ensaios foram feitos de forma separada.
Para tal, foi posicionada a bancada, voltando o painel fotovoltaico para o norte geográfico. Moçambique é um país que está a sul do hemisfério e, portanto, as recomendações, por recomendações, o painel fotovoltaico deve ser voltado para o norte geográfico. E o painel foi inclinado a 52,37 graus, apresentando os cálculos no sistema, no relatório. Para tal, esses ensaios foram feitos durante 4 dias, os dias 8, 11, 13 e 15 de setembro de 2024, com as temperaturas de 21, 27, 35 e 28 graus Celsius, segundo as previsões de INAM de 2024. As leituras foram feitas entre 7 e 17 horas, com um intervalo de 30 minutos de medição. E para o ensaio de descarregamento, este ensaio foi feito ligando as cargas dimensionadas nos tempos previstos. E estas leituras foram feitas tanto pelo sistema desenvolvido, sistema de monitoramento desenvolvido, assim como por um multímetro. Foram projetados gráficos com as leituras de corrente, tensão e potência para os 2 métodos de medição, com o multímetro e com a plataforma desenvolvida para verificar o seu comportamento, que estão ilustradas num relatório de trabalho de licenciatura. E essas leituras apresentaram uma forte semelhança no seu comportamento. E também foi feito o ensaio de descarregamento e o resultado foi que, com uma bateria de 12 volts, após o ensaio, essa descarregou-se até 11,6 volts, que é ligeiramente abaixo do recomendado, que é de 11,8 volts, segundo este manual, que é o manual do controlador que está a ser usado no sistema fotovoltaico. Portanto, acabei usando esse manual como parâmetro para identificar quando que a bateria está carregada e quando que está descarregada. Portanto, este foi o manual que guiou-me para iniciar esse teste em 12,9 volts, assim como para verificar a profundidade de 11,8 volts. E não só visualmente, mas também matematicamente foi oferida a precisão do sistema de monitoramento, usando o software MATLAB. E foi feito segundo o cálculo do erro percentual, e este foi de 5,3%. Para os custos do projeto, tem-se a estrutura da bancada, que está avaliada em 13.187 meticais. O sistema fotovoltaico, que está avaliado em 28.122 meticais. O sistema de monitoramento está avaliado em 11.000 meticais, que inclui os custos de importação. E tem um total global, toda a bancada, de 57.539 meticais e 90 centavos. Como conclusão, este trabalho, que teve como objetivo geral de facilitar o acesso ao acompanhamento contínuo do sistema fotovoltaico de forma remota quando em funcionamento, foi alcançado, e para tal foram selecionados os componentes do sistema fotovoltaico, que englobam um painel fotovoltaico de 200 watts, um controlador de 20 amperes, um armazenamento de 20 amperes hora e 12 volts, um inversor de 500 watts e cargas de 100 watts. Foram também utilizados os sensores e componentes do sistema de monitoramento, como um microcontrolador Arduino Mega 2560 com ESP8266 embutido, o sensor de corrente do modelo ACS712, o sensor de tensão contínua, que faz a medição até 25 volts, assim como o sensor de tensão alternada do modelo ZMPT101B, para medição até 250 volts. Foi desenvolvida uma plataforma de monitoramento para exibir os valores dos sensores em gráficos e foi hospedada no site solarfan.netlify.app. Foi construído um protótipo com monitoramento remoto do sistema fotovoltaico e, por fim, foram realizados testes de desempenho do sistema fotovoltaico, assim como do sistema de monitoramento, concluindo uma descarga de até 11,6 volts do armazenamento, quando usadas as cargas nos intervalos de tempo definidos no dimensionamento do sistema fotovoltaico, e oferindo assim o funcionamento adequado do sistema fotovoltaico. E a precisão do sistema fotovoltaico foi oferida também com o uso do MATLAB,
que foi de 5,3% de precisão. Quando aplicado este projeto para um uso mais robusto, seja residencial ou industrial, recomenda-se o uso de controladores lógicos programáveis, também chamados de PLCs, e sensores industriais, de modo a garantir leituras mais precisas e estáveis do sistema de monitoramento. Recomenda-se também o uso de baterias solares de gel ou lítio. A bateria que foi usada aqui é de chumbo e não é de muita boa qualidade. Essas baterias de gel ou lítio devem ser usadas com vista a garantir a demanda energética da melhor forma e dentro dos parâmetros acadêmicos aceites. Como extensão deste trabalho, o autor propõe a abordagem de alguns temas, que são monitoramento de sistemas híbridos, aumentando e incluindo um outro sistema de conversão de energia para o sistema já existente, assim como uma incorporação de atuadores para o controle da rotação do painel fotovoltaico de forma também remota. E, sem mais, muito obrigado pela atenção. Essa foi a apresentação do meu trabalho de licenciatura. Obrigado.